Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é quarta-feira, está começando mais uma edição do Show Mais. Pois é, hoje comigo, Gabi, como todos vocês sabem, eu apresento às segundas e sextas-feiras, mas o Darcy Arruda está de viagem, deve estar aproveitando. Mas vamos ao nosso tema principal. Hoje nós trataremos de um assunto super interessante, que é a segurança pública aqui na região do Grande ABC Paulista. Antes de eu anunciar o nosso convidado, em primeira mão eu quero passar para vocês que o prefeito Átila Jacomuzzi, do PSB da cidade de Mauá, está tomando posse nesse exato momento, ou seja, no fim da tarde de ontem, o ministro Gilmar Mendes deferiu a liminar que defende a volta do prefeito ao seu cargo, que foi eleito pelo povo. E agora, então, nesta tarde, exatamente agora, neste exato momento, o prefeito faz todo o trâmite, né, da transição do cargo. Afinal de contas, a prefeita Alaide Damo, que é a sua vice na chapa, Alaide Damo do partido MDB, ficou praticamente 120 dias à frente do Paço Mauaense. A gente volta, então, com essas informações ao vivo em primeira mão para tratar aí do caso da volta do prefeito Átila Jacomuzzi no J Mais ABC e também na Guardiã da Notícia às 22h30. Agora eu recebo aqui em nossos estúdios ele que é delegado da cidade de Ribeirão Pires e também é o coordenador do Observatório de Segurança Pública da Universidade de São Caetano do Sul. Seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios, o professor e doutor Davi Siena. Boa noite, Gabi. Cumprimento você e todos os seus telespectadores. Muito boa noite você e obrigada por aceitar o nosso convite. Para quem não sabe, a Universidade de São Caetano do Sul, a USC, está com uma parceria aqui com a TV+. Eles realizam esses observatórios a cada 60 dias, né? Vocês lançam as cartas com os dados. Como é que funciona, doutor? É um relatório trimestral, a cada... Então, a cada 3 meses a gente emite um relatório com uma análise dos dados criminais, né, das 7 cidades, né? Então, o que a gente faz? A gente pega os principais indicadores, né? Os indicadores que têm mais importância, mais relevância para a população, que seria roubos, né? Roubos e furtos de veículos, né? Crimes que envolvem letalidade. E aí a gente compila esses dados, né? Compara com os trimestres anteriores para chegar a algumas conclusões, né? Se houve aumento, diminuição. Tá? Então, esse é um caminho longo que a gente percorre aí, todo trimestre a gente vai fazendo essa análise aí, comparando mês a mês, cada cidade, nas 7 cidades, para chegar a algumas conclusões da nossa região, da nossa grande ABC. Bom, então já vamos começar fazendo a pergunta principal. A gente sabe que recentemente nós tivemos um caso lamentável, que foi uma jovem assassinada por causa de um latrocínio, né, um roubo de um celular. Quais são os dados que vocês têm referente a essas 7 cidades nesse quesito aí, roubo a celular? Então, roubo ao celular. 2017 foi um ano positivo, né? Os dados da nossa região, né? Eles indicam, eles traduzem uma queda, né? Tanto nos crimes de roubo a transeuntes, né? Que a gente pode dizer assim, que são pessoas que estão transitando na rua, como também a roubo de veículos, né? Roubo e furto de veículos. Então, os dados foram positivos, né? Agora, claro que há a questão do aumento da violência, né? Os crimes, eles podem ter até uma menor incidência, mas eles estão cada vez mais violentos, né? Os crimes, normalmente, que não envolviam armas de fogo, hoje em dia envolvem armas de fogo. Então, a potencialidade lesiva dos roubos são cada vez maiores, né? Em que pese muitas das vezes o número das incidências diminuírem, né? Você pode citar uma cidade? Qual é a cidade que está no topo do ranking? Qual que está em último? Como é que é feita essa análise? Então a gente acaba sempre trabalhando com taxas criminais, né? Para possibilitar, porque como as 7 cidades elas têm populações distintas, né? Então para a gente poder chegar a alguma conclusão de qual cidade é mais violenta, qual é mais pacífica, a gente acaba sempre fazendo uma taxa por 100 mil habitantes, para poder comparar as diferentes realidades, né? E costuma, né, a cidade de Diadema costuma despontar negativamente, né? Já foi noticiado por diversas vezes isso na nossa região. Diadema costuma despontar de forma negativa, né? Na maioria desses indicadores criminais, né? Que seria o destaque negativo. Já o destaque positivo, tradicionalmente, seria São Caetano do Sul, né? São Caetano do Sul, a gente pode dizer que seria um
um oásis da nossa segurança aí, né? É interessante isso aí, que a gente tem, numa mesma região, realidades muito distintas. Não, são 7 cidades, eu vivo falando aqui nos nossos noticiários, nos nossos programas, são 7 cidades completamente diferentes. Então, quando você compara também Diadema com São Caetano é uma cidade muito menor do que Diadema. Então, em números, será que se São Caetano fosse uma cidade do tamanho de Diadema, será que essa realidade seria diferente? Será que não? Será que sim? Então, eu queria que o senhor trouxesse para essa realidade de Diadema, como é que vocês conseguem fazer esse destaque e referente a esses números, quais são os avanços que vocês conseguem entregar para o poder público para eles tentarem tomar uma providência? Então, é o que eu disse, Gabi, a gente acaba fazendo essa comparação com base em taxas, né? É claro que, por exemplo, o município de São Bernardo, vamos tomar de exemplo, né? Ele é o município mais populoso da nossa região. Então, normalmente, em números absolutos, ele sempre vai ter mais números de roubos, mais número de homicídios, né? São sempre o destaque em números absolutos. Mas quando a gente divide esses dados por 100 mil habitantes, normalmente, né, o que ocorre? Diadema já passa a ser o destaque negativo, porque em comparação com o número de habitantes que ela tem, ela já é um pouco mais violenta, né? E com relação a outra questão, né, do que a gente pode estar contribuindo com os gestores públicos, né? Eu sempre disponibilizo, né, para os diversos setores da segurança pública, né, em nome da USCIS, obviamente, a gente disponibiliza esses dados, esses relatórios, né, para que fique claro ali, porque são dados que até eu acredito que eles tenham, né, eu como profissional da segurança, eu facilmente consigo ter esses dados, né, eu acredito que eles têm, mas eu acho que muitas das vezes falta o que? A chamada análise criminal, comparar os dados, comparar a performance desse mês com a do mês anterior, com a do trimestre do ano passado, comparar a performance de cada município, né? Comparar com o vizinho, saber o que está acontecendo em Ribeirão, o que está acontecendo em Mauá, né? Isso tudo, muitas das vezes, não é feito, né, na nossa região. Então, a gente tenta entregar esse trabalho para que eles possam ter uma visão um pouco mais abrangente da nossa região, né? Porque o crime, ele não é um fenômeno que ele respeita barreiras limítrofes, né? Ele não respeita município, né? Então, um crime que ocorre em Mauá, né, ele pode ter desdobramentos em Ribeirão Pires, em Santo André, né? Mesmo porque as divisas existem pra gente aqui, né? Mas se tomar uma proporção geral dos 7 municípios, é uma região só. É uma região só. E, então, é muito importante, né, para o nosso setor de segurança pública. Eu acho que isso para quase todos os setores, né, da administração pública, mas para o nosso setor é vital isso. A gente tem que trabalhar de forma integrada, né? Trabalhar de forma integrada e pensar na segurança pública como uma política regional, né? Uma política de segurança pública regional, né? Para a grande ABC. Porque não adianta a gente cuidar só do nosso município, né? Cada gestor cuidar do seu município e esquecer que o crime não respeita barreiras, né? A gente tem aí fenômenos que vão se desdobrando, né? E acaba repercutindo na sua região, né? Em cada município, né? Qual que é o maior problema que nós temos hoje aqui na região? Olha, eu percebo, né? Principalmente através dos dados do observatório, o principal drama da nossa região seria justamente os roubos, né, os roubos em geral e os roubos e furtos de veículos, né? Historicamente, a grande ABC sempre teve um grande problema com isso, né, com os roubos e furtos de veículos, né? É quase que... São Caetano também? Não, São Caetano já tem taxas criminais satisfatórias dentro do razoável. Porque recentemente, inclusive eu estive na delegacia, o Dr. Gilmar tomou posse lá agora, é o novo delegado titular, né? E eles desmembraram uma quadrilha de roubos a carros, inclusive foi noticiário em toda a imprensa local, porque estava tendo esse problema também no município de São Caetano do Sul. Uhum. Então eles fizeram uma operação justamente para dar uma brecada nesse tipo de crime. Você tocou num assunto muito importante, né? Em matéria de segurança pública, que é a questão da investigação criminal, né? Porque aí a gente vai para o outro ponto. Como prevenir esse tipo de crime, né? Porque a gente está falando aí de roubo de veículos e tal. Bom, é claro que o policiamento ostensivo, né, levado a efeito principalmente pela Polícia Militar e pelas guardas municipais, ele é muito positivo, né?
mas ele não vai ser suficiente, né? Muitas das vezes não vai adiantar ficar só colocando viaturas na rua, né? Isso não vai produzir um efeito muito de médio ou de longo alcance, né? Vai ser uma coisa mais de curto alcance. Então, o que é o interessante aí? É justamente trabalhar com a investigação criminal para desmantelar essas quadrilhas, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes você prendendo uma quadrilha de roubo, seja de roubo à residência, roubo de veículos, você consegue prevenir incontáveis crimes, né? Porque essas pessoas vivem disso, né? Então eles vão praticar, hoje praticam um crime, amanhã praticam outros, então a gente acaba prevenindo uma série de crimes, né? Então a investigação ela tem que ser incessante, né? A gente tem que sempre ter investigação para poder prender essas quadrilhas, né? E dessa forma aí sim conseguir prevenir os crimes, né? Principalmente crimes de roubo. Os crimes de celulares, a gente não conseguiria ter uns dados tão elevados porque as pessoas não tinham o costume de fazer boletins de ocorrência, né? Agora, eu acho que com a mobilização, inclusive, da imprensa, campanhas que foram feitas, esses dados começam a aparecer. Por quê? Principalmente houve uma medida aí da Secretaria de Segurança Pública, que é a questão aí do rastreamento e do bloqueio dos e-mails, né? Que é um número de identificação que tem em todos os celulares, né? Não é o número da linha, é um número que já sai de fábrica, né? É como se fosse, vamos dizer assim, o RG, o CPF do aparelho celular, né? Hoje, né, a polícia tem meios para poder, ora rastrear, ora bloquear esse número de e-mail. Então, eu acho que essa medida aí foi uma medida que acabou atraindo, né? Encorajando as vítimas a procurarem a delegacia para registrarem os boletins de ocorrência, porque elas sabem que há alguma chance de minimamente recuperarem os aparelhos de celular delas. Vocês soltaram o último relatório de vocês recentemente, correto? Isso. E vocês estão para soltar um agora, né? Isso, a gente está trabalhando agora com dados de 2018, né, do semestre de 2018, do primeiro semestre. Né? Um comparativo com o final do ano passado, como é que está a segurança no geral? O que o poder público tem feito para proteger a nossa população? Quais são as medidas que eles têm tomado? Então, os dados, assim, o que eu podia observar com relação aos dados, né, os dados criminais, os roubos e os furtos, né, que era uma constante, eles estavam diminuindo, né? Em 2018 há uma inflexão nisso, eles começaram a subir, né? Roubos e furtos de veículos principalmente, né? E uma coisa que chama muita atenção, ano após ano tá crescendo esse dado, né? E aí é um indicador que a gente merece refletir um pouco melhor sobre as causas, os porquês disso, né? São taxas de estupro, né? Nossa região, ela tem crescido muito, assim, os casos de estupro. Se não me engano, foi 20%, né? 17% ou 20% que eu fiz uma análise. Por quê? Então... Ou porque, na verdade, é o seguinte, também estupro é a mesma situação do celular. As pessoas tinham vergonha, tinham medo de fazer os boletins de ocorrência. Talvez esses números teriam sido sempre esses, mas as pessoas não teriam ido até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Será que é isso o motivo desse dado, desse indicador ter subido? Pode ser, pode ser. O estupro é um crime sempre lembrado pela literatura, né? Como um crime que gera uma subnotificação muito alta, né? O que seria a subnotificação, né? As pessoas não registrarem boletim de ocorrência, né? Então, é muito comum isso. Então, pode ser, né? A gente pode trabalhar com essa hipótese que as vítimas se sentirem encorajadas a passarem a registrar esses boletins de ocorrência. Agora, uma coisa que me chama a atenção lá com os dados que eu consegui identificar no observatório é que a maioria dos estupros, eles envolvem menores, né? O estupro de vulnerável, que a gente chama, né? Então, geralmente, você tem, assim, no universo, pelo menos o dobro dos casos, em qualquer município isso ocorre, aqui da nossa região, pelo menos o dobro dos casos envolvem adolescentes, crianças ou adolescentes, né? Isso é um dado que eu acho que chama muita atenção, né? E aí os porquês, talvez, né? Aí acho que envolve fatores culturais também, né? Envolve fatores culturais, envolve educação, sociais, situação de vulnerabilidade social. No caso das crianças, a pedofilia, a imprensa também tem sido massacrante, né? Nas informações de denúncia. Inclusive, recentemente, a Polícia Federal realizou algumas operações onde foram apreendidos computadores, inclusive prisões preventivas de aliciadores
estupradores de menores e de pedófilos, mas no caso da adolescente, você acha que é um fator cultural aqui da região? Por exemplo, nós temos diversos bailes funks que são inapropriados, que acontecem em comunidades, e aí essas menores diretamente elas frequentam esse tipo de lugar. Você acha que tem a ver? Sim, pode ser que tenha alguma relação sim, porque normalmente os estupros estão associados também com a questão do uso de drogas e álcool, né? Nesse universo, nesse contexto, há aí uma vulnerabilidade muito maior, né? Um destaque até negativo da nossa região com relação aos estupros é o município de Rio Grande da Serra, que ele é pequeno, né? Um município que acho que tem 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. E tem um número assim, se você pegar a taxa eu não vou me recordar agora, mas a taxa de estupro lá na região, no município de Rio Grande, é muito alta, é muito elevada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente continua esse assunto. O professor Davi, aqui do Observatório de Segurança Pública da Universidade de São Caetano do Sul, não sai daí não, a gente volta já já. De volta com o nosso Show Mais desta quarta-feira, aqui em nossos estúdios, o professor Davi Siena, ele que é coordenador do Observatório de Segurança Pública da Universidade de São Caetano do Sul, e é justamente sobre os desafios da segurança aqui na região do Grande ABC Paulista que nós estamos pautando nesse fim de tarde, comecinho de noite. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre os índices, os indicadores de estupros na região no município de Rio Grande da Serra, né, professor? Isso. E aí você estava comentando conosco que os números eram muito altos. E aí eu completo a sua frase. Rio Grande da Serra é uma cidade muito pequena e muito complexa, porque é uma área de manancial, ou seja, tem muitas chácaras, né, muitas casas no meio da mata, né, do mato, enfim. É uma cidade que ainda ela não está totalmente desenvolvida, é uma cidade é uma cidade nova. Então, será que tem a ver com a realidade cultural da cidade, o motivo desses números serem altos, desses indicadores serem altos? E qual o tipo de política pública que está sendo feita para a prevenção desses acontecimentos? Então, é verdade, isso... Normalmente, o crime ele é multifatorial. Então, inclusive, aspectos ecológicos, né, a gente pode dizer assim, aspectos ambientais têm que ser levados em consideração, né? Então, por ser uma área de manancial, né, muito verde, muito inabitada, né, é um ambiente criminógeno, né, por si só, né, e que fomenta certas práticas, né? Então, talvez seja um dos fatores, não explica tudo, né, para poder levar aí esse aumento do estupro, né? Agora, claro que também tem a questão aí, como você citou, social e cultural aí que envolve, né, a prática do estupro, né? A gente tem que levar em consideração que em muitos dos casos, né, a vítima conhece seu agressor, né? São pessoas do seu convívio, do seu, né, da sua confiança. A gente pode até, acho que comentar, acho que não tem problema algum, geralmente são pais, tios, pessoas que são próximas a convivência dessa adolescente, dessa criança, são pessoas que você menos espera e que está ali e que pressiona, né, aquela criança ou aquela jovem, enfim, para não falar, por ameaças e tudo mais. E aí, por isso, cria-se aquele ambiente depressivo, né, dentro da residência. É o padrasto, né? Tem todo esse contexto. Agora, o que eu percebi? Em 2012, surgiu uma lei que chama Lei Joana Maranhão, né? Foi um caso emblemático que a Joana Maranhão resolveu denunciar, né, uma série de estupros da qual ela foi vítima, né, durante a sua infância e adolescência. E essa lei, o que ela traz? Ela trouxe a mudança do prazo prescricional. O prazo prescricional para os crimes de estupro passam a ser contados só a partir da maioridade da vítima. Isso, de certa forma, foi divulgado na imprensa, né? E a gente percebeu que, a partir de 2012, né, muitas vítimas começaram a se sentir encorajadas a procurarem as delegacias para denunciar, inclusive crimes pretéritos, crimes passados, né? Então tem essa questão também. Muitas das vezes, os crimes que são reportados, eles não são crimes necessariamente que ocorreram, né, naquele momento, né? Há muitos casos em que se tratam ali de narrativas, de fatos pretéritos, ali do passado, às vezes foi no ano passado, há 2, há 3 anos atrás, né? E que houve sim uma campanha de conscientização, né, da imprensa,
né? A imprensa acho que até hoje, né? Acho papel. que principalmente agora, vamos trazendo agora para a nossa realidade, a Lei Maria da Penha, eu não me recordo, foram 11 anos? 11 anos. 11 anos que completou esse ano e a imprensa foi massacrante, assim, olha, 11 anos da Lei Maria da Penha, nós conquistamos as DDMs, existem a Casa da Mulher Brasileira, que inclusive no governo Dilma Rousseff eles estavam tentando trazer uma sede da Casa da Mulher Brasileira para a cidade de São Paulo. Aí nós temos aqui no região do Grande ABC Paulista 2 casas de acolhimento, uma em Santo André e uma em Diadema, que inclusive recebem repasse do consórcio intermunicipal, porque existe um comitê dentro do consórcio intermunicipal que trata de políticas para mulheres e que aí tem essa agenda pautada aí em violência doméstica, enfim, todas essas condições de situações de vulnerabilidade social contra as mulheres. Então, eu acredito que, assim, as mulheres estão saindo teoricamente do armário, estão mais encorajadas, empoderadas em se assumirem nos seus papéis de mulheres e irem até uma delegacia e denunciarem todos esses casos, seja violência doméstica dos seus parceiros ou seja até mesmo um caso de estupro. E muitas das vezes, né, o aumento dos indicadores não é um mal em si mesmo, às vezes é até algo benéfico, né? A gente tem que levar em consideração que o que é muito pior você ter os crimes de estupro e não notificar, né? Então, porque aí nós, né, da imprensa e vocês da segurança pública não tem esse dado para poder pautar e fazer um estudo baseado em saber, olha, bom, se não tem denúncia, não tem o problema. Então, se não temos o problema, não temos a solução, não temos o que divulgar, enfim. Exatamente. Agora, o que é talvez interessante é poder também casar dados, que talvez aí falte para a área, né, nessa questão da política contra a violência, de violência contra a mulher, é casar os dados da saúde pública, né? Porque muitas das vezes os casos, a saúde pública, ela de certa forma, ela toma conhecimento pelo atendimento dos casos, né? E a vítima, por opção, por alguma questão, não vai à delegacia. Então, seria interessante também a gente poder ter um mecanismo para poder casar esses dados, né? Os dados do SUS com os dados da segurança pública, que a gente teria uma maior clareza mesmo de quantos casos, né, realmente existem. Porque muitas das vezes a mulher vai ao pronto-socorro para ser atendida, né? Mas não procura a delegacia. E tem alguns casos também que eu acho que vale a pena a gente citar, doutor, você me corrija, daquela mulher que faz a denúncia e depois perdoa o agressor. E aí retira, então, aquela queixa, que eu acho que esse é o maior problema, né, desse fator aí indicativo. Hoje a partir de 2015, houve uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, e tornou os crimes né, a gente está falando agora talvez de violência doméstica, né, violência contra a mulher, tornou os crimes de violência doméstica crimes de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? Que o Estado vai processar o autor, o agressor, independentemente da vontade da vítima. Uma vez o crime noticiado, né, uma vez notificada a infração criminal, vai haver processo, né? Mas o que você está dizendo é verdade, existia sim, né? Antes dessa decisão do Supremo, né? Os casos eram tratados como crimes que dependiam de representação da vítima, né? Então o que acontecia, né? Realmente era uma realidade muito triste isso aí, porque a gente às vezes não dava para identificar se a mulher realmente ela estava perdoando ou se ela estava sendo ameaçada para perdoar, né? Então ela ia à delegacia, registrava o caso, né? Aí quando a polícia tomar alguma providência contra o agressor, né, ela procurava a delegacia para, entre aspas, retirar a queixa, né, que na verdade ela queria não representar contra o seu agressor. Então eram casos que realmente nos preocupavam, né? Muitas das vezes essas mulheres eram mortas posteriormente, né? Então, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua posição e entendeu que esses casos eram casos de ação penal pública incondicionada. Então, esse é um problema que hoje a gente não tem mais, né? A gente consegue atender essas mulheres e vai haver processo, né? O que pode ocorrer ou não, às vezes elas não desejarem fazer o exame de corpo de delito.
né? Muito bem, vamos mudar um pouquinho de assunto. Falando ainda sobre essa agenda de segurança pública, hoje pela manhã o candidato ao Senado Major Olímpio esteve, né, aqui na região do Grande ABC Paulista, ele que é um grande defensor aí da segurança pública no estado, enfim, como deputado, e é uma agenda que eu acredito que está sendo pautada nacionalmente, inclusive nestas eleições. E nós tivemos um caso aí, do Bolsonaro, né, que inclusive encontra-se ainda hospitalizado. Você como especialista em segurança pública, qual que é a sua opinião referente a essa situação do Bolsonaro? Você acha que existiu um crime? Foi um crime ali? Foi planejado? Bom, eu não sei como, né, não tenho, tudo que eu disser vai ser suposição, né? Assim, crime houve, né? A gente não tem dúvidas disso. Ele, né, o rapaz lá, ele é um réu confesso, né? Ele confessou o crime, então não temos dúvidas disso, né? Houve uma discussão jurídica em torno da tipificação, né? O que é isso, né? Qual é o crime que ele ia responder? Se era um crime de homicídio ou se era um crime da Lei de Segurança Nacional, né? A Polícia Federal tratou o caso como um crime de segurança nacional, né? Ele está respondendo pelo artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Então, assim, agora, a questão também de se houve aí a participação de outras pessoas e tudo mais, isso está sendo tratado pela Polícia Federal, né? Me parece que há uma linha de investigação nesse sentido. Então, tudo que eu disser também vai ser um pouco, né, precipitado, a gente não tem maiores elementos para, né, mas aqui, assim, crime a gente não tem dúvidas que houve, né, e que a tipificação me parece até correta, né. Eu acho que é um caso mesmo, foi um atentado mesmo contra a democracia, né, contra o processo eleitoral, e aí o caso está sendo tratado, acho que melhor, pela Polícia Federal. Muito bem. Doutor, professor, enfim, como é que você enxerga as polícias aqui na região do Grande ABC Paulista? Recentemente nós tivemos aí as mudanças, né, de delegados, de seccionais. Isso mexe um pouco com as operações que acontecem aqui de segurança na região? Como é que você enxerga isso? Cada gestor, quando assume, né, a sua seccional, né, as polícias civis aqui, elas são divididas em 3 seccionais, né, seccional de Santo André, São Bernardo, que abrange São Caetano, né, e a seccional de Diadema. Cada gestor vai deixar a sua marca, né, eles têm uma linha, né, de administração, claro, né. Agora, o grande desafio desses gestores, penso eu, né, não só como analista, mas também como alguém que trabalha na Polícia Civil, né, o grande desafio desses gestores vai ser, né, lidar com a escassez de recursos humanos, né? Isso não é segredo para ninguém, né? Existe um déficit, né, na nossa região, algo em torno de 500 policiais civis, né? Então a gente tem 500 cargos claros, policiais civis que poderiam estar investigando, atendendo a população, fazendo boletins de ocorrência, né? E que, né, nos faltam. Então, assim, esse talvez seja o grande desafio de quem vai lidar com inclusive a Polícia até do Civil. próximo governador, né? A gente sabe que esse governo, até o final do ano, as eleições estão por aí, e talvez será até um grande desafio. Você sabe que um dos candidatos que esteve aqui na região do Grande ABC Paulista fez uma promessa aí de trazer então o BAEP, que é o Batalhão Especial, né, da Polícia Militar, e também trazer uma unidade do DEIC aqui para a região, ou seja, reforçar mesmo a polícia. E eu tenho conversado com vários candidatos ao longo aí desse processo, e todos eles batem nessa mesma tecla de trazer então mais policiamento para a região, de trazer mais segurança pública. O problema a Polícia Militar também tem seus problemas, a gente sabe também que eles têm também um déficit de policiais, né, principalmente de praças, né, mas a Polícia Civil, eu acho que ela é um caso mais, assim, das urgências, ela é a mais urgente, né, bom, estadualmente ela tem um terço dos seus cargos claros, né, a Polícia Civil foi projetada, né, o seu quadro de funcionários foi projetado ali nos anos 80 em 32 mil policiais civis. Hoje a gente tem aí 20 e poucos mil policiais civis. Então, algo em torno de um terço de policiais civis claros, né? A gente precisaria de uma contratação mega, assim, enorme, de 10 mil policiais civis para voltar à realidade do que era os anos 80, né? Ou seja, estamos atrasados. A Polícia Civil parou no tempo, aliás, ela regrediu, né? Isso não é culpa dos gestores que estão agora, eles estão pegando a polícia
num processo que é histórico de desmonte, né? Então, agora a gente precisa pensar para frente, né? Não adianta ficar também atribuindo culpa a B ou C. Tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema, Segurança para a população. Exatamente. Professor Davi Siena, coordenador do Observatório de Segurança Pública da Universidade de São Caetano do Sul. Obrigada pela presença. Eu agradeço. Volte sempre. Aliás, volte já com os novos dados. Estamos ansiosos aqui para estudar e passar a melhor informação para o nosso telespectador. Conte comigo, Gabi. Eu agradeço a oportunidade, né, da TV Mais e da USCS. Muito obrigada. E olha só, o Show Mais dessa quarta-feira fica por aqui. A gente volta daqui a pouquinho com o J Mais ABC e logo mais às 22h30, a Guardiã da Notícia. Até mais.